Olá! A falta de fiscalização traz a errônea ilusão de que tudo é permitido na área da arquitetura, da engenharia, da construção civil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que por ter habilidades práticas, todo mundo acha que pode fazer de tudo dentro do nosso setor. Erroneamente, porque a prática de algumas atividades dentro da construção civil é caracterizada como exercício irregular da profissão. É muito mais fácil você autuar uma pessoa que se passa por um médico sem ser, uma pessoa que se passa por um advogado sem ser, uma pessoa que se passa por contador sem ser, mas se passar por engenheiro e arquiteto é a coisa mais fácil do mundo porque falta fiscalização para o nosso setor. Embora nós tenhamos conselhos que representem as categorias, o número de profissionais empregados para fiscalizar atribuições irregulares é muito inferior ao volume de obras produzidas diariamente no nosso país. E essa sensação de que não tem ninguém fiscalizando, nem por parte dos conselhos e nem por parte da prefeitura, faz com que todo mundo pratique e execute obras à torta e à direita sem se preocupar com legislação, com normas e com atribuições técnicas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se hoje a gente tem um mercado que tem discrepâncias gigantes em valores que são cobrados por serviços, enquanto um profissional cobra 1.000, o outro cobra 100, esse que está cobrando 100 nem sempre é um profissional que está habilitado para exercer aquela profissão. Semana passada divulgaram uma reportagem do Conselho que autuou algumas propagandas dentro de uma plataforma aí de comércio, né, onde as pessoas podem comprar e vender seus produtos, e a atividade de projeto estava inclusa no meio desses anúncios. Por lei, quem trabalha com projeto e com obra não pode fazer ofertas e nem propagandas com valores de serviços como projeto. Projeto a partir de R$1.000, projeto a partir de R$100, projetos a partir de R$200. Ou compre a sua estrutura metálica e ganhe o projeto. Ou compre a sua estrutura metálica e a RT está inclusa. Isso por lei não pode. Mas infelizmente a nossa fiscalização ainda é muito inferior à quantidade de anúncios e profissionais que acham que podem e que devem fazer tudo. Que a figura do engenheiro, que a figura do arquiteto, que a figura de um técnico de edificações, de um tecnólogo dentro de uma obra pode ser descartável, que essa é a parte mais econômica ou é a parte que menos merece investimento dentro de um projeto. Quando você vai comprar um carro, se você não resolve primeiro a questão da documentação, você não tira o seu carro da concessionária. Mas quando você vai comprar uma casa, você faz tudo antes da documentação. E aí depois são as primeiras pessoas a reclamarem das condições da cidade, da falta de manutenção de casas vizinhas, de construções irregulares, de área invadida, de crescimento desordenado. Tudo isso, se fosse levado em consideração o nosso plano diretor, o nosso código de obras e todas as premissas que os conselhos de engenharia e de arquitetura tentam desenvolver para a prática regular da profissão, talvez muitos desses problemas não seriam na proporção e grandeza que a gente se depara hoje nas nossas cidades, em especial aqui na cidade de São Paulo. A gente fala de áreas invadidas, a gente fala de distribuição irregular de lote, a gente fala de quantidade de prédios abandonados na região central, só que nada disso comove agentes que poderiam trabalhar a favor de um crescimento ordenado, de uma melhor distribuição de lote, de uma melhor distribuição de área territorial, porque não é viável fazer esse acompanhamento. A gente vai entrar em questões que englobam questões sociais e aí, por desviar
para um outro setor, as pessoas preferem fechar os olhos para os problemas que estão aí ao nosso redor. O que uma construção irregular, o que um loteamento irregular traz de ônus para uma região, para um bairro, para um município, para uma cidade? Primeiro, a parte de abastecimento começa a ficar comprometida. Água, luz, comunicação, coleta, produção de lixos, produção de resíduos, coleta desses resíduos, demanda de hospital, demanda de escola, postos de acolhimento, postos de apoio que possam dar assistência para quem vai residir naquela região. E, consequentemente, esse crescimento desordenado traz consigo outros fatores que englobam a parte da violência. Então, quando a gente fala de um problema que parece ser minúsculo e parece ser pontual, a gente transforma esse problema na sua grandeza real. E nada mais justo do que cada um passar a se responsabilizar pelaquilo que te compete, pelaquilo que te confere. Vai construir? Respeite recuo. Eu mesma passei por uma situação semelhante a essa, por conta de vizinho que não respeitou o recuo e a propriedade dele acabou invadindo a minha privacidade e eu tive problemas com isso. Tá em ação judicial. Tem outras questões também, você acaba interferindo no conforto do seu vizinho, você acaba interferindo no bem-estar do próximo, porque você passa a invadir uma área que não é sua. A gente tem que respeitar os recuos justamente para que a gente preserve a privacidade e, mais do que isso, o bem-estar de todos que vão residir naquele espaço, naquele bairro, naquela comunidade, naquela cidade, naquele município, enfim, na sua zona, na sua área de moradia. Outra questão que esse crescimento também desordenado proporciona, a qualidade das construções. Quando a gente segue norma, a gente tem aí uma durabilidade mínima esperada para um imóvel, vamos falar aqui um imóvel residencial, mas pode ser qualquer tipo de imóvel. Se a gente tem essa durabilidade hoje não é respeitada. E como que a gente vê que isso não é respeitado? Através de planos de manutenção. A gente vê que não existe plano de manutenção. Porque como que você vai fazer manutenção daquilo que você desconhece? Como que eu vou fazer manutenção na minha rede elétrica se eu desconheço o que tem de elétrica dentro do meu imóvel? Como que eu vou fazer uma manutenção na hidráulica se eu não sei o caminho, o percurso que está fazendo essa tubulação dentro do meu imóvel? Porque eu não tenho projeto, eu não tenho registro, eu não tenho informação. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha daqui a alguns anos mais um grande número de elefante branco e um grande número de imóveis se deteriorando, chegando ao colapso por falta de manutenção, porque não se preocupa na fase de manutenção, na etapa de construção. Por isso que eu digo, construir, qualquer um consegue construir. É a mesma coisa da direção. A pessoa entrar num carro e colocar um carro para andar é uma coisa. A pessoa entrar num carro e saber se portar diante de um trânsito, diante de outros veículos, garantindo a segurança de quem está do lado de fora, garantindo a segurança de um pedestre, de crianças que circulam, respeitando limites de velocidade, mesmo quando não tem sinalização nem placa indicando. Tudo isso é questão de coerência e responsabilidade. A mesma responsabilidade que você tem que ter com o seu imóvel. Porque no caso de uma fatalidade, a gente está falando de vidas envolvidas. E entre essas vidas, a sua pode estar no meio. Não caia na ilusão de que o responsável técnico, o engenheiro, o arquiteto, ele é desprezível na etapa de construção do seu imóvel. No final das contas, quem vai ficar com prejuízo é quem vai morar nesse imóvel e a vizinhança que vai ter que aguentar toda ineficiência e toda ineficácia que a sua construção pode provocar para a sua casa e para a casa dos vizinhos. Até o próximo vídeo.